O Deus que destrói sonhos, Rodrigo Bibo, capítulo 6, a oração que destrói sonhos. Crianças geralmente chamam por seus pais quando querem alguma coisa. Mãe mesmo? Sem comentários. Eu nunca comentei quantas vezes por dia meus filhos chamam pelo apartamento. Mãe Ô mãe! Se minha esposa ganhasse R$1 a cada invocação, nós já teríamos viajado para Disney ou comprado uma lanchonete. Crianças, no entanto, são assim, a gente entende. O que a gente não entende nem aceita muito bem é aquele amigo ou amiga que só chama quando precisa de algum favor. Já dá até um mal-estar quando pipoca a mensagem no WhatsApp. Muitas vezes somos assim com Deus. Nossa relação com Ele é pautada quase que exclusivamente por orações pedindo alguma coisa. Geralmente, associamos o poder da oração às mudanças que ela causa na nossa realidade e ao mover de Deus ao nosso favor. Pensada assim, ela é só um meio para eu obter aquilo que quero ou preciso. Oração passa a ser encantamentos ou palavras mágicas ditas a um gênio da lâmpada. Ainda que a Bíblia fale que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, Hebreus 11:6, e várias narrativas bíblicas mostrem pedidos atendidos, o todo da revelação deixa claro que a coisa mais preciosa que Deus pode dar ao seu povo é a sua presença. Por isso, a oração pode ser resumida como um diálogo entre duas pessoas que querem se conhecer. É dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, que, com o tempo, vai se transformando num completo encontro com Ele. A oração pode ser entendida como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Existem aqueles que o conhecem de forma genérica, superficial. De fato, para esses, Ele é o nome que surge na boca quando o calo aperta. É o gênio da lâmpada e aquele que abençoa. A relação é pautada pela bênção e proteção, ou, nas palavras de Keller, é um instinto humano de pedir ajuda com base num senso muito geral e desfocado de Deus. No entanto, existem aqueles que nasceram de novo e oram por meio do Espírito Santo. Esses tiveram a visão de Deus clareada pelas Escrituras. E, para eles, a oração é muito mais do que petição. É rendição à soberana vontade de Deus. Afinal, o ouvir precede o pedir. Isso é, se as nossas orações são respostas ao que o Senhor falou em sua palavra, os nossos pedidos se tornam secundários. Repito, secundários, não desnecessários. Um discípulo verdadeiro também tem desejos para apresentar ao Pai. Veja o apóstolo Paulo. Nas cartas dele, podemos ler algumas de suas orações. O que impressiona é a essência dessas orações. Para ele, o motivo que leva a ficar de joelhos está em seus leitores conhecerem a Jesus e terem os olhos do coração iluminados por ele, conforme Efésios 1:18. Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber do que a transformação das circunstâncias. Conhecer melhor a Deus é do que necessitamos acima de tudo se pretendemos enfrentar a vida, sejam quais forem as circunstâncias. A partir do momento que temos essa compreensão, o pedir e dar-se-vos-á ganha outro significado. O tudo que pedirdes em meu nome recebereis muda. A prioridade da nossa oração passa a ser o próprio Deus, não a realização dos nossos sonhos. Pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Eu não irei escrever um tratado sobre oração. Falta espaço, competência e experiência para isso. Porém, quero elencar aqui alguns princípios fundamentais para a nossa vida de oração, a partir do que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ela é a resposta de Cristo ao pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E penso que também deve ser o nosso. Jesus nos deu esse modelo de oração
para guiar as nossas palavras e nossos afetos. É fato que não sabemos orar como convém. Sem guia, percorreremos os caminhos do egoísmo, como Tiago já nos alertou, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago 4,3. Para Tiago, a oração nasce dos desejos. Mas, uma vez que nossos desejos encontram-se confusos e desordenados, as orações também acabam sendo frutos dessa desordem. Ele afirma que oramos, mas não temos nada, porque nossas orações e súplicas nascem de nossas vaidades. Precisamos de uma oração honesta, de um guia nessa vida de relacionamento com Deus. Se usarmos a sequência e os temas apresentados no Pai Nosso, teremos uma reordenação dos nossos desejos e afetos. Como John Wesley ensinou, o objetivo da sua oração não é informar Deus como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. Aliás, nossas orações são o verdadeiro teste dos nossos desejos. Nada que merece ter um lugar em nossos desejos deixa de merecer um lugar em nossas orações. Aquilo pelo qual não podemos orar, também não deveríamos desejar. Jesus ensina a orar. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar bem claro que essa oração pertence a todo o povo de Deus. Se você nasceu no catolicismo, talvez até tenha lido a oração no ritmo que fazia ou faz nas missas. Se nasceu evangélico, dependendo da vertente, pode ter a tendência em pensar que repetir essa oração é coisa de católico. Mas não. Essa oração é de todos os que creem e pode ser repetida, desde que com consciência do que se repete. Aliás, sobre repetições, eu me lembrei de um acontecimento. Certa vez, numa conferência fiel para pastores e líderes, 2 amigos estavam olhando um material de orações dos puritanos. À época, zoei, dizendo que achava um absurdo comprar um livro com orações de outras pessoas. Afinal, onde está a intimidade e a espontaneidade de falar com Deus? O tempo passou. Um dia, durante o culto, um pastor pediu que repetíssemos a oração dele. A minha mente se abriu na hora. Por que não achava estranho repetir uma oração genérica de um pregador, mas tirava sarro de quem lia e tomava para si orações de pessoas piedosas do passado? Comecei a lembrar-me das vezes que já havia usado os salmos como oração, ou até mesmo letras de canções. Desde então, não vejo problemas em irmãos que, consciente e intencionalmente, usam livros de orações para seus momentos com Deus, ou naqueles que se apoiam nas palavras do Pai Nosso. Ao falar de oração, em Mateus 6, Jesus não estava condenando a repetição, mas sim a repetição de frases vazias. Ele mesmo ensinou uma oração aos seus discípulos para ser repetida. Como afirmou N.T. Wright, parte da nossa dificuldade aqui é que nós, modernos, estamos tão ansiosos em fazer as coisas do nosso jeito que qualquer tipo de ajuda parece tirar nossa autenticidade, já que não vem do nosso próprio coração. Por isso, hesitamos em usar as orações de outras pessoas. Às vezes faltam palavras quando oramos. Portanto, replicar o que outras pessoas falaram a Deus, compartilhando suas dores ou dúvidas, pode ser um caminho. Nós nos apropriamos dos termos como se fossem nossos. A oração do Pai Nosso reflete tudo o que Jesus fez e ensinou. Mais do que nos ensinar um modelo de oração, ele está falando de um estilo de vida. Afinal, foi Jesus quem andou dizendo que era chegado o tempo de honrar o nome do Pai, de estabelecer o seu reino assim na terra como nos céus. Foi Jesus que alimentou multidões com pão no deserto. Foi Jesus quem perdoou pecadores e disse a seus seguidores que fizessem o mesmo.
Foi Jesus quem enfrentou resoluto o tempo da prova, para que outros pudessem ser poupados. E foi Jesus quem inaugurou o reino de Deus, exerceu o poder de Deus, morreu e ressuscitou para manifestar a glória de Deus. Por isso, quando oramos o Pai Nosso, estamos assumindo um compromisso com o que Deus fez e ainda está fazendo neste mundo. A nossa oração reconhece a primazia dos planos dele em relação aos que elaboramos. Segundo Stott, o conteúdo das nossas orações será afetado de duas formas. Primeiro, os interesses do Senhor terão prioridade: teu nome, teu reino, tua vontade. Segundo, as necessidades que temos serão totalmente entregues a Ele. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Pai nosso que estás no céu. Ser um discípulo de Jesus é além do papel de aluno aos pés de um mestre. É ser filho de um pai amoroso. Cristo veio ampliar a família de Deus, antes restrita aos fiéis da nação de Israel, e desde então estendida a todos os que nele creem. João 1,12. Jesus também abriu o caminho para a intimidade com o Pai, visto que ninguém antes na história bíblica teve a ousadia de falar com Deus de forma tão familiar. Como uma criança fala a seu pai com simplicidade, intimidade e sem temor. Portanto, não há dúvida alguma de que a palavra Abba, utilizada por Jesus para dirigir-se a Deus, revela o próprio fundamento de sua comunhão com Ele. As palavras de Jesus expressam simplesmente uma experiência cotidiana. Só um pai e um filho é que se conhecem mutuamente. Em Gálatas 4,6, Paulo afirma que o Espírito foi enviado aos nossos corações e ele clama, Abba, Pai. Portanto, somos autorizados a chamar Deus de Papai, pois também somos filhos. E mais, segundo o pensador cristão J.I. Packer, se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e ter Deus como seu Pai. Se este pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. E o Pai é nosso, e quem chama Deus de Pai não foge da comunhão. O aspecto comunitário da vida de fé é latente nessa oração. Por mais que eu precise ter o meu secreto com Deus, não posso me ausentar da comunidade, da intercessão e da oração com os irmãos. É tudo nosso. A santidade, o clamor, o pão, o perdão, o livramento e o reino. É importante frisar que toda essa intimidade disponível a nós por meio de Cristo possui limites, como já mostramos no capítulo sobre sermos escravos de Deus. Ele é nosso Pai e está no céu, e não podemos perder a dimensão da soberania e transcendência de Deus. As nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Santificado seja o teu nome. Como entender essa petição? Como santificar um nome que já é santo? Lutero respondeu o seguinte: para ser o mais claro possível, a resposta é: quando tanto nossa doutrina quanto nossa vida estão fundamentados em Deus e são cristãs. Pois visto que nessa oração chamamos a Deus de nosso Pai, é nosso dever sempre nos comportar como filhos, piedosos que não envergonham, mas que com a vida dão a Ele honra e louvor. No entanto, o nome de Deus é profanado por nós, ou com palavras, ou com ações. Santificar o nome de Deus é viver como alguém santo. Isso, é claro, não significa ser sem defeito ou não pecar mais, mas, sim, abandonar os maus caminhos sempre que nele trilhamos. Significa que o nome de Deus não pode estar envolvido em falcatruas ou enganos. Esse pedido remete ao mesmo princípio do mandamento, para não tomarmos o nome do Senhor em vão. Somos convocados a viver como aqueles que refletem o caráter dele. Afinal, o nome de Deus não é uma simples combinação das letras D, E, U e S. O nome representa a pessoa que o usa, o seu caráter e a sua atividade. Portanto, o nome de Deus é o próprio Deus, como ele é em si mesmo e se tem revelado.
Ao orarmos santificado seja o teu nome, estamos pedindo a Deus que nos torne santos, que Ele age em nós com seu poder purificador e que sua igreja o glorifique na terra. Também estamos clamando para que o próprio Senhor santifique o seu nome, independentemente de nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Do mesmo modo como Deus já é santo e, mesmo assim, orienta que santifiquemos o seu nome por meio do nosso testemunho, Ele também é rei. Nós devemos manifestar esse reino por meio da nossa vida e pedir que venha de forma completa e plena. Como afirmou Stott, orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja, e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória para assumir o seu poder e o seu reino. Quando pessoas começam a se submeter ao reino de Deus e passam a viver como súditas dele, a vontade do Senhor é feita. É só a vontade dele que importa. Por isso, o nosso testemunho é tão importante. Ele mostra que o novo já veio e que o futuro glorioso de Deus nos atingiu por meio do Evangelho de Jesus. A partir de Cristo, fomos encontrados pelo céu. Deus está entre nós. Uma nova realidade se tornou possível dentro dessa realidade caída. Contudo, se somos conclamados a continuar rogando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é porque tem mais para acontecer. Como podemos ver no Apocalipse, Deus virá de uma vez por todas para acabar com o mal e fazer um novo mundo. Enquanto ele não volta, continuamos aqui, realizando sua vontade. Nessa direção, Carson comentou: se o anseio mais profundo do meu coração é que a vontade de Deus seja feita, então, ao fazer essa oração, também estou prometendo que, com a ajuda e graça de Deus, vou fazer a vontade dele até onde eu a conheço. E eu conheço a vontade dele lendo as Escrituras. As primeiras 3 petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e sua vontade. Como disse no início desse capítulo, usar essa estrutura na nossa oração nos faz entender as prioridades do Senhor e qual deve ser a nossa. Contudo, as necessidades não são deixadas de lado, como se ele não se importasse conosco. Stott comenta: tendo expressado nossa ardente preocupação com a sua glória, expressamos agora nossa humilde dependência da sua graça. Quando compreendemos verdadeiramente que o Deus a quem oramos é o Pai Celeste e o grande Rei, colocamos nossas necessidades pessoais em lugar secundário e subsidiário, sem, contudo, eliminá-las. Dá-nos hoje o pão para este dia. No tempo de Jesus, a maioria dos trabalhadores recebia por dia de trabalho e ganhava tão pouco que o dinheiro só dava para as necessidades básicas e diárias. Outro agravante era a possibilidade da perda da colheita, o que, numa economia agrária, é um verdadeiro desastre. Sendo assim, quando o discípulo do primeiro século fazia essa oração, estava clamando pelo básico da sua sobrevivência. Provavelmente, a condição da maioria dos meus leitores não é a descrita acima. Entretanto, o princípio da petição permanece. O pão representa o essencial para a vida, aquilo de que realmente precisamos. Ao orarmos e meditarmos nessa petição, quem sabe nos daremos conta dos excessos da nossa cultura ocidental e da nossa própria vida. Quem sabe até venhamos a nos sentir tolos pedindo pelo pão de cada dia, com a despensa cheia e o pão coberto de Nutella no café da manhã. Obviamente, Deus não é contra a prosperidade financeira, mas a Bíblia sempre exortou sobre os perigos da riqueza. E, muitas vezes, as nossas orações revelam um coração desejoso por riquezas e confortos deste mundo. Precisamos entender que o Senhor não é obrigado a atender ao nosso pedido por creme de avelã. Por outro lado, Ele jamais deixará faltar o pão de cada dia. Lutero tem um conceito interessante sobre essa petição. Ele diz: pois quando mencionas pão diário e o pedes, oras por tudo que é necessário para que possas ter e usufruir do pão diário. E, por outro lado, te voltas contra tudo que impede de tê-lo e desfrutá-lo. Portanto, precisas deixar teus pensamentos vaguear e te voltar para muitas coisas que não só
para o forno ou saco de farinha. Antes, precisas pensar no campo e na terra, que o produzem e trazem a nós o pão diário e todo tipo de alimento. Pois se Deus não faz crescer, o abençoa e o protege de perdas, não poderíamos tirar o pão do forno, nem colocá-lo sobre a mesa. Ao explicar esse trecho da oração, o reformador inclui todos os processos que cercam nossa vida e garantem paz e tranquilidade, pois onde existe guerra, existe a chance da carência do pão, do básico. Por isso, para Lutero, a nossa oração contém intercessão pelos nossos vizinhos, mas também pelos nossos governantes. Em 2020, vivemos o início de uma pandemia que levou muitos irmãos e irmãs a ficarem sem o pão diário. Vimos como foi essencial a disponibilização de benefícios sociais, como o auxílio emergencial e também a ação de igrejas e outros grupos no combate à fome. Ficou evidente que podemos viver sem alguns luxos e que, na hora do aperto, precisamos mesmo do pão de cada dia. Destaco ainda 2 pontos interessantes desse pedido. Primeiro, ele evoca dependência. Devemos pedir pelo pão diário, pois Deus é aquele que supre as nossas carências. Segundo, ele pede constância, visto que precisamos do básico todos os dias. Dependência e constância são 2 marcas da vida de oração de um discípulo. Aqui preciso citar Provérbios 30, verso 8 e 9 na nova versão Almeida atualizada. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ao que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É incrível como a oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade. Pedimos pelo pão da comunidade, o pão nosso, e devemos perdoar as dívidas ou ofensas daqueles que vivem ao nosso redor. Somos a comunidade dos perdoados, que por isso perdoa. Esse tópico da oração é tão importante que depois de ensinar a oração modelo, Jesus volta ao tema nos versos 14 e 15 do mesmo capítulo. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. A parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, do verso 23 a 35, lança luz sobre como devemos entender essa parte da oração. Em linhas gerais, quer dizer que alguém que foi ou está sendo perdoado por Deus demonstra um comportamento semelhante ao do Pai, e o Pai sempre perdoa os que pedem perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim como dependemos de Deus para o básico do nosso sustento físico, também dele dependemos para o sustento espiritual. A nossa inclinação natural são as obras da carne, Gálatas 5, e somente com o auxílio divino conseguimos resistir às tentações. Jesus nos exortou a vigiar e a orar para não ceder às dificuldades, Mateus 26, 41, pois sabe da nossa fraqueza moral e da existência do mal no mundo. Com esse pedido, estamos dizendo: Pai, não nos deixe numa situação em que possamos pecar contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Não nos coloque em uma posição na qual poderemos ceder pela pressão. E Deus, que o mal diário, Mateus 6,34, não nos afaste da sua vontade, e que o seu reino se estabeleça plenamente, a fim de que o mal deixe de existir. Quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância deste pedido teremos. Lutero alertou: o diabo pode, neste exato momento, atirar uma flecha ao meu coração, a ponto de que eu só consiga resistir com muito esforço, pois ele é um inimigo que nunca desiste nem se cansa. Assim que, quando uma tentação acaba, sempre surgem outras, diferentes e novas. Amado Pai, Tu me ordenaste orar. Não permita que eu te abandone por causa das tentações, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Milena, minha filha,
aprendeu muito cedo a orar o Pai Nosso. Com o passar dos anos, o desafio é ensiná-la sobre a profundidade de cada uma das petições que formam essa oração. É fazê-la compreender o estilo de vida que essa oração comunica. Se eu falhar em ensiná-la, ela estará, dia após dia, jogando suas palavras ao vento e usando vãs repetições.